Muito bem, então boa noite a todas, boa noite a todos, boa noite à minha amiga Silvia. É um prazer enorme receber vocês aqui hoje para essa conversa, né, sobre um assunto que a Silvia é apaixonada, tem um amor danado pelo assunto amor. E ela vai falar com a gente sobre isso de um lugar muito especial. Quando eu conversei com ela e fiz o convite, ela foi me falando, né, de que maneira esse assunto, esse tema tão importante na vida de todos nós, ocupa, né, se coloca no espaço de vida da Silvia. Então, eu vou passar a palavra para a Silvia, para que ela mesma se apresente. Mais uma vez, Silvia, muito obrigado por ter aceito o convite e um prazer enorme ter você aqui conosco hoje. Bom, boa noite para todas vocês que estão aqui e eu quero dizer que eu estou super feliz porque tem um Alessandro na sala também. Geralmente, quando a gente vai falar sobre amor, de maneira geral, as mulheres acabam frequentando mais esse espaço e é muito importante que a gente tenha representantes que venham de Marte, já que nós somos de Vênus, representantes que venham de Marte, só para ficar nos arquétipos, né? Então, vai ser uma conversa bem interessante, é uma conversa, não é uma aula sobre o amor, mas eu quero começar agradecendo primeiro a presença de vocês, pelo fato de aceitarem, ou de se interessarem por estar num espaço em que o assunto não seja outro que não o amor, essa palavrinha que a gente tanto usa é tão cantada em versos e prosas, a literatura fala muito dela, a gente não vive sem o amor. Então, primeiro, agradecer vocês que estão aqui comigo, agradecer o Carlos pela ousadia, porque eu sinto que ainda é uma ousadia a gente trazer o amor para o centro da conversa. Vocês estão conversando com uma pessoa que é absolutamente utópica. Então, eu acredito num mundo melhor, eu acredito num processo de evolução individual e que a partir dessa evolução, desse autoconhecimento, a gente chegue em algum lugar em que a palavra humanidade, com H maiúsculo, seja a grande representação desse conjunto de pessoas que habita aqui o planeta Terra, né? Então, eu realmente acredito e adoraria que, assim como futebol, política, os problemas que a gente tem na vida, que o amor passasse a ser uma conversa que a gente conseguisse levar para as nossas mesas dos almoços em família, que a gente levasse para o nosso boteco quando se encontra com os amigos, que fosse alguma coisa que nós efetivamente conversássemos, porque até parece que para amar ou para sentir o amor também é um pouquinho solitário, a gente acaba ficando meio sozinho nesse sentido. E eu quero deixar muito claro: vocês não estão conversando com uma expert no amor. Eu, eu tenho uma distância, assim, quando o Carlos fala de onde que eu estou falando no lugar da pessoa que se lasca com o amor, né? Talvez, e muito provavelmente por conta disso, o amor acabou virando o meu interesse, justamente por patinar tanto na questão do amor, por não. Acho que patinar é a palavra mesmo, e pensar assim: puxa vida, a gente fala tanto do amor, como que eu identifico o que que é? Então, o meu interesse pelo amor, de uma certa maneira, surgiu a partir da dor, né? E as palavras que expert, ou talvez autoridade, né, que hoje a gente precisa ter esses títulos para falar de alguma coisa, eu diria que eu me sinto mais confortável falando em termos de expressão no mundo, que eu sou uma pessoa que é uma expert, ou que tem uma tendência à expertise no aconselhamento biográfico, que é um trabalho que eu desenvolvo, assim como o Carlos, que é meu colega também de trabalho do biográfico. Eu me formei na Escola Livre de Ensinos de Estudos Biográficos, a Escola de São Paulo, e que tem como base a antroposofia.
Também preciso dizer que aqui eu não vou, ao longo desta conversa, trazer muita teoria, porque eu tenho mais perguntas do que respostas. Então, o convite para vocês é que vocês venham comigo nesse processo de que as perguntas que vocês têm, ou o interesse que vocês tenham sobre o tema, se amplie a partir da nossa conversa. Então, essa daqui é a minha proposta inicial. E o outro lugar em que eu gosto de dizer que eu tenho algum conhecimento a ponto de poder compartilhar, é a interculturalidade. Interculturalidade é um trabalho que eu desenvolvo já há muitos anos também, em que eu tenho a possibilidade de entrar em contato com profissionais e suas famílias que vêm de um outro país e vêm aqui para morar no Brasil, ou de preparar brasileiros que vão morar no exterior. E é muito interessante observar que, a partir do momento que você tem contato com culturas diferenciadas, com idiomas diferenciados, pode surgir a pergunta: será que o amor é o mesmo em outras culturas? Será que aquilo que eu vejo como sendo o amor, ou que eu experimento como sendo o amor, é a mesma coisa nesses países ou para essas pessoas? Então, se esse é o lugar de trabalho com o qual eu me apresento, eu posso dizer que, na minha entrega, eu realmente entrego tudo isso com muito amor. Ali eu reconheço a minha colocação, ou como uma colega de trabalho nossa também, a Zilda Andrade, diz, o nosso sacro ofício, o nosso ofício sagrado de entregar o aconselhamento biográfico, e sim, muito baseado no amor. Então, hoje eu quero isso, que cada um de vocês, então, mais para frente eu posso saber o que que vocês tinham como ideia de estar aqui nesse encontro, mas eu gostaria sim que vocês tivessem mais perguntas do que respostas e que o interesse, que a curiosidade para entrar em contato com esse amor que possa servir como cura para o mundo, acabe nos permeando a todos nós. Bom, e tem uma frase que eu gosto que diz o seguinte, que a gente é aquilo que a gente come. Isso daí todo mundo, quem já passou por uma nutricionista, já escutou isso, quem já leu qualquer coisinha a respeito, né? Nós somos aquilo que comemos. Como palavra é algo importante para mim, eu me arrisco pelo lado da escrita, tenho essa pretensão de me autodeclarar como escritora. Estou escrevendo um livro nesse momento, que em algum momento eu vou falar aqui para vocês também. Eu fui atrás da palavra amor. Então, assim, se a gente é o que a gente come, nós também somos aquilo que a gente fala. Então, nesse sentido, a palavra amor, né? O que que é essa palavra? Bom, quando eu comecei a pensar e ler sobre o amor, que eu fui pesquisar a etimologia, a gente ficou com a palavra do mesmo jeito que no latim. Então, e o amor, ele tem esses significados, que é gostar de algo, gostar de alguém, sentir afeição, sentir desejo, sentir preocupação. E hoje a gente usa a palavra amor para praticamente tudo, né? Então, eu falo, nessas imagens, eu imagino, ou eu acredito piamente, que tem dentro dessas imagens palavras imagens com as quais vocês claramente falariam: eu amo chocolate. Ou alguém que gosta de futebol fala: nossa, eu amo. No meu caso, seria o São Paulo, né? Mas aqui no meu bairro, a maioria das pessoas ama é o Palmeiras ou o Corinthians. São os dois times que, quando as pessoas saem na janela para declarar o seu amor, e é muito interessante, quando eles saem à janela para declarar o seu amor, de maneira geral, vem junto com palavrões e agredindo a equipe contrária. Então, não é só o ato de declarar o seu amor pelo seu time, é junto com essa declaração colocar o outro time num lugar que me parece que seja desamor.
Então, a gente fala que tem amor pelas coisas que a gente tem em casa, pode ter, né? Amo os meus sapatos, ou eu amo os meus óculos, as coisas materiais, e a gente também usa essa palavra para se referir à nossa família. Então, eu amo a minha família. Agora, quando eu uso essa palavra e ela está relacionada com os cachorros, com os meus pets, com o futebol, com o chocolate e com a minha família, de que amor eu estou falando? O fato de eu utilizar essa palavra à torto e à direito fez com que a palavra ampliasse a sua abrangência ou fez com que a palavra esvaziasse o seu significado. Então, uma primeira reflexão para cada um de nós estaria relacionado a isso. O que eu quero dizer quando eu uso esta palavra? Bom, os japoneses, eles têm uma expressão que é kotodama, né? Que está relacionado aos provérbios e tudo mais, mas essa palavra kotodama, ela traz o significado que pode ser traduzido também como o espírito da palavra ou o poder da palavra. Então, se nós vamos trazer o amor para o centro das coisas, se nós vamos trazer o amor para o centro da conversa, seria muito importante, seria muito relevante que nós o trouxéssemos com esse conceito que os japoneses trazem de o espírito da palavra, né? Do poder da palavra. Então, aqui a gente começa a ter uma relação de consciência com o amor, né? De cuidado com o amor. E, acima de tudo, de respeito. Agora, um pouquinho, né, no primeiro slide, eu falei para vocês que, sem medo de exagerar, eu tinha muito amor envolvido no processo dos meus trabalhos, como aconselhadora biográfica ou como interculturalista. Mas que tipo de amor eu estou querendo dizer quando eu associo isso às minhas profissões? Será que existe mais de um tipo de amor? Amor é uma palavra para a gente usar no singular ou amor é uma palavra para a gente usar no plural? E aqui a pergunta: aonde que nós ouvimos pela primeira vez essa palavra? Aonde que vem? Qual é o nascedouro da palavra amor nas nossas vidas? Bom, quando a gente fala do primeiro amor, a tendência primeira é levar para o amor romântico. Ai, esse pessoal da literatura lá dos 1800 que formaram essa ideia do amor romântico. E eu devo muito das minhas patinações às imagens que eles formaram, que nesse sentido eu sou uma romântica incorrigível. Mas o primeiro amor, ele inegavelmente, ele vem da família, né? Então, vocês estão vendo aí, na foto de cima, vocês podem ver que eu era um bebê fofíssimo, né? E que meus pais eram muito bonitinhos. Ali a gente tem o bigodudo do Fernando, que é o meu pai, já falecido, e do outro lado, a minha mãe, Karen. Bom, essas duas pessoas, que sem dúvida foram as pessoas que me apresentaram o amor, foi a partir deles e com contato com eles que esse amor apareceu, eles são do mesmo jeito que fonte das minhas melhores memórias, eles também são fontes de horas e horas de terapia, de trabalho biográfico, de busca de compreender que tipo de amor é esse, o que acontece na minha vida, seja, como aqui o assunto são os descaminhos do amor, mas eles são a fonte primeira também do processo de reorganizar a vida a partir daquilo que a gente recebeu. E eu não tenho o menor medo de errar aqui quando eu afirmo que isso não se passa só comigo, que isso faz parte da biografia de cada um de nós. Bom,
Se eles são, né, a foto de cima é a fonte do meu primeiro amor e das minhas horas de terapia, na parte de baixo vocês já veem que esse bebê lindinho ficou com os cabelos brancos, tem dois filhos, uma é a Camila e o outro é o Tiago. E assim como eu recebi dos meus pais o primeiro contato com a questão do amor, veio dos meus pais, sem dúvida alguma, para Camila e o Tiago, o primeiro contato que eles tiveram foi comigo e com meu ex-marido, o Celso, que é o pai dessas crianças, que já não são mais crianças, né? Já estão grandinhos aí. E do mesmo jeito que eu imagino que eu esteja proporcionando para eles excelentes memórias e tudo mais, eu também tenho certeza que quando eles vão para a terapia, parte da carga que eles levam está relacionada a esses vínculos que foram criados, está relacionado à forma como esse sentimento, como essas relações foram construídas e foram nutridas dentro das nossas relações. Aqui eu gosto e acho importante a gente pontuar que nós estamos falando da primeira infância, da segunda e da terceira. Eu não sei se todos vocês têm contato com a antroposofia, têm contato com aconselhamento biográfico, mas de uma forma bem genérica. Nós temos os três primeiros setênios, e aqui em especial, né, com a minha foto do primeiro setênio, do 0 a 7 anos, essa é a etapa mais importante no processo de formação das individualidades. Então, tudo aquilo que a gente recebe nesta época, do 0 aos 21, são as informações que vão fazer com que a gente, na vida, quando a gente começa a caminhar na vida, a partir dos 21 anos, tem o livro da doutora Gudrun, de tomar a vida nas próprias mãos, de transformar aquilo que é a educação receptiva, a educação, vamos chamar assim, entre aspas, passiva, né? Aquilo que vem do mundo para nós, a partir dos 21 a gente vai buscar transformar. Então, nesta época, nesse grande chapéu de primeira infância, de 0 a 7, 7 a 14, 14 a 21 anos, nós também temos contato com outras fontes de amor. Não é só o círculo familiar que nos alimenta, que nos nutre, com essa questão do amor. Cada um de nós tem dentro do seu berço, do seu ninho, questões espirituais, questões religiosas. Então, cada uma dessas religiões, ou qualquer uma das religiões, dos credos que nós temos, sejam os credos judaico-cristãos, sejam os credos do Oriente, todos eles trazem dentro do seu contexto, dentro da sua formação, a questão do amor. Então, o amor, nesse sentido, a gente pode falar sim que ele é um assunto universal. Um outro lugar em que nós também temos contato com a questão do amor pode sim ser relacionado com a questão, com o contato intelectual que nós temos ao longo dessa etapa. Ele pode vir através dos livros, ele vem através das aulas ou das predileções que a gente tem dentro da escola. Ele vai estar inserido, em muitos casos, no processo de escolha das tendências de qualidades que nós temos, para que a gente escolha qual é a faculdade que nós vamos estudar. Então, existem vários elementos, existem várias fontes que vão nos nutrir desse amor. E nesta época, nesse período, tem um que é muito forte também, né? Não que um se sobreponha ao outro, porque eles são todos entrelaçados. Se a gente pegar do 0 aos 7 anos, o primeiro claramente, né, a etapa do 0 aos 7 anos, o que está mais forte ali é o núcleo familiar. Quando a gente vai de 7 a 14 anos, o que que aparece mais fortemente nessa etapa? É o período da escola, não tem como, são os professores, o que a gente estuda, as nossas antipatias, as nossas simpatias por determinadas matérias, e depois, dos 14 aos 21, são os amigos, é a trupe, é com eles que a gente vai desenvolver e entrar em contato
aí sim também com a questão desse amor romântico. Bom, isso eu estou falando, como eu já disse aqui, desses primeiros setênios. E como eu estou convidando vocês a fazerem uma jornada, uma pequena caminhada comigo nesse tempo que a gente tem do encontro, aqui eu vou oferecer para vocês uns 5 minutinhos, a gente marca o tempo, para que vocês parem. Se vocês tiverem uma pergunta com relação ao que eu falei aqui agora, vocês podem postar, que eu esclareço. Mas eu gostaria que vocês, por 5 minutinhos, dessem uma parada e recordassem um pouco da infância de vocês, da casa de vocês, do núcleo da escola, do núcleo dos amigos, e olhando em retrospectiva para esse período, entre 0 e 21 anos, que vocês refletissem de que forma o amor apareceu na vida de vocês. De que forma vocês hoje, do lugar que vocês estão, da idade com a qual vocês estão, quais são os elementos em que que vocês reconhecem que ali havia amor? Isso pode ser o gesto de alguém, o encontro, pode ser algum livro que você tenha lido. Então, eu gostaria que nesses 5 minutos vocês buscassem se lembrar ou reconhecer de que forma o amor foi expresso na sua biografia. E a partir dessa observação, ou em paralelo, opa, em paralelo com essa observação, que vocês tivessem em mente que em cada uma dessas etapas existem qualidades que eu posso perceber na minha formação. Então, se eu estiver olhando do 0 aos 7 anos, que é o primeiro setênio, você tem a sensação de que o mundo era bom? Hoje, né? A gente está com esse distanciamento, e é importante ter esse distanciamento. Se você estiver olhando dos 7 aos 14 anos, você tem essa percepção de que o mundo era belo? E dos 14 aos 21 anos, se o mundo era verdadeiro? Em relação ao amor. Cada uma dessas orientações ou explicações que eu estou dando, elas podem ser utilizadas em todos os aspectos da nossa vida, quando a gente faz um processo de retrospectiva biográfica. Mas nesse momento, o único olhar ou o único foco é esse do amor. Então, cada um de vocês deu uma olhadinha. E, gente, aqui não é um processo biográfico, mas é importante a gente dar essa olhada, dar essa resgatada. E aqui eu vou fazer um corte. Em que sentido? Porque eu só estou trazendo essa imagem relacionada aos 3 primeiros setênios. Caso alguém não se sinta confortável com essas terminologias, manda a pergunta no chat que o Carlos responde. Mas eu só estou falando realmente desse período, porque como eu e Carlos e a Dani, que também é aconselhadora biográfica, aprendemos, do 0 aos 21 anos, a gente recebe as informações. A partir dos 21 anos e ao longo da vida, a gente passa buscando transformar aquilo que a gente recebeu. E nem sempre aquilo que a gente recebeu, existem pessoas, né, que vêm em lares amorosos e tudo mais, mas nem sempre aquilo que a gente recebeu, a gente pode dizer que não tenha gerado ou alimentado algum tipo de trauma, algum tipo de dor. Como eu falei para vocês, parte da minha busca relacionada ao amor está relacionada à dor. E aqui eu vou compartilhar com vocês. Só o amor pode curar as feridas do passado. Entretanto, a intensidade de nossos ferimentos frequentemente nos leva a fechar nosso coração, tornando impossível retribuirmos ou recebermos o amor que nos é dado. Para abrirmos nosso coração mais plenamente para o poder e a graça do amor, devemos ousar reconhecer quão pouco sabemos sobre ele na teoria e na prática. Devemos encarar a confusão
e a decepção em relação ao fato de que muito do que nos foi ensinado a respeito da natureza do amor não faz sentido quando aplicado à vida cotidiana. Esse pequeno trecho é de um livro que onde eu estou baseando boa parte dessa minha conversa, que se chama Tudo sobre o Amor, Novas Perspectivas, da Bell Hooks. Então, quando a gente fala sobre amor, é super bonito, né? A gente, estrelinhas no ar, o coração palpita, mas a realidade é que se o amor, se nós tivéssemos todos, como humanidade, aqui eu não estou falando só das individualidades, mas se como humanidade o amor tivesse sido muito bem nutrido em cada um de nós, nós não estaríamos em contato com a realidade de uma forma tão dura que a cada dia a gente precisa pedir licença em meio a tantas agruras, a tantos sinais de desamor, a tanta dor, justamente porque, do jeito que diz a frase lá, parece que a gente não consegue colocar isso na vida prática. E aí eu comecei a perguntar para mim, puxa vida, mas assim, o que que eu estou fazendo de errado? Né? Aonde que eu não estou conseguindo aplicar ou me melhorar, ou melhorar o mundo a partir do amor? E aqui eu estou trazendo, tá como inspiração, mas é um pouco a minha linha não de estudo, de novo, porque eu já deixei claro que eu não sou uma expert, eu quero ampliar a conversa sobre amor, eu quero aprender e quero trocar com as pessoas, mas se a gente observar, o amor é falado há muito tempo. Então, em termos de literatura, a primeira literatura, ou a literatura mais antiga, e de novo, eu estou falando do mundo ocidental, eu ainda não entrei nos orientais. A gente tem o banquete de Platão, de 380 a.C., em que estão lá, eles fazem uma festa suntuosa, comem e bebem, e depois eles vão falar só sobre o amor. O Rudolf Steiner, que é o criador, o fundador, né, o mentor da antroposofia, ele tem um livro que se chama O Amor e o Seu Significado no Mundo. E a pessoa que neste momento está sendo o meu esteio, que tem baseado muito, está ampliando muito o meu olhar em relação ao amor, é a Bell Hooks, com esse livro Tudo sobre o Amor, Novas Perspectivas. Eu coloquei também os países para a gente ver a amplitude em qualquer lugar do mundo as pessoas vão falar do amor. Mas aí, o que cada um deles, ou um pouquinho do que cada um deles fala? No caso dos gregos, é tão complexo tudo, ou tão amplo, que eles têm até 7 palavras, que definem 7 tipos diferentes de amor. Eu não vou entrar no detalhe de cada um. Eu só quero que a gente tenha isso muito claro. Inclusive, o Carlos tem um material maravilhoso. O Carlos deveria fazer essa palestra também, ou esse bate-papo sobre o amor para aprofundar o tema. Ele tem um material muito interessante a esse respeito, que fala mais da antroposofia também, para quem tem interesse. Mas os gregos, eles têm 7 tipos. O philautia, que é o amor próprio, o pragma, que é o amor a um bem maior, o ludus, que é o amor à diversão e ao prazer, o eros, que é o amor todo mundo conhece, né? O cupido, do romance, da paixão, filia, que é o amor para os nossos irmãos, os nossos amigos, o storge, que é o amor pelos filhos, e o ágape, que é o amor incondicional. E aqui eu queria vou fazer uma brincadeirinha, posso até correr o risco de ser leviana, mas nesse livro, O Banquete, em que todos os filósofos estão lá falando e estão se apresentando, tem um deles que eu até anotei o nome aqui, é o Aristófanes. O Aristófanes vai lá fazer o discurso dele e ele traz essa imagem, né, essa alegoria de que o ser humano era um corpo só, era redondo. Aliás, tem um vídeo do Clóvis Barros, divertidíssimo sobre isso, que nós éramos um corpo redondo, uma cabeça com 2 caras, 4 braços e 4 pernas.
e dois sexos, e que aí nós fomos divididos. E que a partir deste momento começamos a procurar a nossa outra metade. O lance da metade da laranja, a metade da maçã, que a gente fica procurando a nossa metade. Esse tipo de amor, ou essa busca, ela está muito relacionada, ou mais fundamentada, com a questão do amor romântico. Daí, quando a gente vai para o Steiner, e o livrinho do Steiner é fininho e de uma profundidade impressionante. Ele coloca que o fundamento de tudo o que vive é o amor. O amor é o calor que nutre, o amor é o calor que alimenta, é o amor que faz com que tudo aquilo que vive tenha e se coloque na vida em movimento. E a frase que eu mais gosto desse livro é exatamente essa, em que ele coloca que é uma atitude sábia semear tanto amor quanto possível pela terra, que não há nada mais sábio do que promover o amor na terra. Pois bem, até esse momento, com Steiner, ai, com Shakespeare, né? Porque a gente tem na literatura o lance dos amores, dos gregos e tudo. Como é que eu identifico o amor? E essa é uma pergunta genuína que eu tenho. E essa pergunta, ela vem, como eu disse logo no início, de muitas dores. Eu comentei com o Carlos e vou compartilhar aqui com vocês. Quando eu estava grávida da minha primeira filha, estava com aquele barrigão, devia estar no sétimo mês, alguma coisa. Uma prima, a Lore, que eu amo de paixão, ela perguntou para mim: Ai, você está super feliz? Você está amando o bebê que está na sua barriga? E eu não soube responder. Eu falei, mas eu não conheço essa pessoa ainda. Eu sei que eu estou carregando ela, mas eu não conheço. E eu me senti um pouco culpada naquele momento de trazer esse tipo de resposta. Como assim? Uma mãe que, né? Você tá para ter o teu primeiro filho e não ama. Bom, gente, isso era só para colocar essa questão da confusão, porque assim que a Camila nasceu, eu senti algumas coisas no meu corpo que me acompanham até hoje. E ali floresceu um sentimento que eu acredito piamente que seja o amor e que me acompanha desde então, tanto com ela como com o Tiago. Mas aonde que a gente busca informação para saber que alguma coisa é amor, que não é afeto, ou só carinho, ou só preocupação, ou só responsabilidade? Eu tenho que dizer para vocês que quem me trouxe parte da resposta e que hoje me orienta nas leituras dos livros que estão chegando às minhas mãos foi a Bell Hooks. A Bell Hooks é uma americana, já é falecida, e no livro dela, que na verdade faz parte de uma trilogia, então eu realmente estou só com um recorte em cima das coisas que a Bell Hooks traz, que são muito amplas e que tem feito parte dos grupos que eu estou facilitando de conversas e leituras sobre esse livro. Para mim, e eu espero que para vocês também, e é a partir disso que a gente começa a talvez se interessar um pouco mais, quando ela traz que os ingredientes do amor são essas palavras: cuidado, compromisso, confiança, sabedoria, responsabilidade e respeito. A partir desse momento, para mim começou a ficar mais claro de que tipo de amor eu estava falando, ou de que tipo de amor eu acredito que seja um amor que cure. Porque uma das coisas que ela traz também é que muitas vezes a nossa origem, que a gente tem a percepção de ser uma origem amorosa, ela não necessariamente foi amorosa na composição total desses ingredientes. Então, muitas crianças vêm de lares aonde o espancamento é alguma coisa natural. A violência física é uma coisa natural. Violência e amor no mesmo contexto? Como?
Ah, mas nunca faltou nada. A pessoa tinha, né, dentro do meu núcleo familiar, eu era alimentada, eu tinha roupa, mas eu era desrespeitada. Então, quando ela começa a trazer ingredientes palpáveis e facilmente reconhecíveis do que é o amor, a gente pode voltar para a nossa biografia, a gente pode voltar para o nosso período de educação passiva e refletir. Espera um pouquinho. Conforme eu fui crescendo, todos esses ingredientes apareciam naquilo que hoje eu entendo como amor, porque aí, num processo de projeção, se aquilo que eu recebi, alguma coisa, algum desses ingredientes me faltam, muito provavelmente, a partir dos 21 anos, na minha trajetória de vida, eu vou me posicionar, ou eu vou colocar o amor, na vida com um desses ingredientes que está faltando também, e eu vou entender que aquilo é amor. Então, muitas vezes, essa questão pode ser uma falta de cuidado, pode ser comigo e pode ser com outro. Pode ser falta de compromisso comigo e com outro. Pode ser falta de confiança em mim mesma na questão de colocar no mundo as minhas melhores expressões. Então, hoje eu percebo que a partir de uma, como se fosse um farol, né? Esses ingredientes da Bel hoje, e aqui, mais uma vez eu quero ressaltar, eu não quero ser dona da verdade, eu quero criar mais perguntas do que oferecer respostas, mas a partir do momento que isso para mim vira um farol, num processo de retrospectiva biográfica, num processo de um olhar daquilo que eu tive, eu posso reconhecer se sim, eu vim de uma formação que ela era amorosa na sua inteireza ou não. E a partir desse reconhecimento, que é algo que a Bell Hooks também traz nesse livro, é muito difícil um adulto ou uma pessoa, depois que passou por essas fases e que está fazendo um processo de autoconhecimento e está querendo curar as suas feridas, está querendo curar dos seus traumas, olhar para trás e reconhecer que talvez aquele ambiente que ela entendia como sendo um ambiente nutritivo era, na realidade, um ambiente nocivo. Mas se eu quero, e a gente não quer ficar só na questão do que deu errado ou do que trouxe de dor, mas se eu quero uma projeção amorosa para o meu futuro, se eu reconheço que o amor é o que o amor faz, somente a partir do reconhecimento daquilo que foi desamor dentro do meu ambiente, dentro da minha formação, é que eu vou ter as ferramentas e a capacidade e a coragem, por que não, de olhar para aquilo que eu tive, reconhecer que aquilo que eu recebi foi o que o ambiente, as pessoas com as quais eu me encontrei, ofereceu o que eles podiam, mas aí eu posso tomar nas minhas mãos o processo de decisão de, a partir desse reconhecimento, transformar em mim o amor que eu ponho no mundo a partir desses 6 ingredientes, a partir dessa visão que me parece ser clara e que eu acho que dá até conforto para a gente de sair do lugar de imaginar que o amor é uma coisa que a gente só sente, né? Ah, eu só sinto. Bom, no próprio livro da Bel também, eu aprendi que muitas coisas que eu sentia tem uma palavra grega também que se chama catexia, que não tem nada a ver com amor e que muitas vezes é uma obsessão, sabe? Aquela coisa do amor platônico. E, de novo, aqui eu estou falando do amor romântico. Mas eu acho que quando a gente começa a olhar o amor na sua integralidade, a gente vê a força e a responsabilidade que nós temos de, a partir do reconhecimento, a partir do momento que eu sei que o amor é composto por esses ingredientes, eu posso atuar no mundo de uma outra forma, de uma forma mais íntegra e de uma forma que cure não só a mim, mas também o meu entorno.
Se vocês lembrarem, lá no comecinho eu falei que eu sou utópica, que eu acredito no processo de transformação individual e a partir dessa transformação individual que a gente possa virar uma humanidade com H maiúsculo. E para ser essa humanidade com H maiúsculo, a gente tem que passar por esses processos de reconhecimento. E aqui, quando eu falo do futuro, e faltam 10 minutinhos para eu terminar esse meu colóquio, se lá no passado eu pedi para vocês darem uma olhada no período de formação de vocês, aonde que vocês identificavam o amor, e eu também acredito que possa ter gente que tenha se lembrado de ingredientes que não tenham estado presente na sua biografia. Vamos jogar um pouquinho para frente. Vamos pensar nessa questão do futuro. De que forma? Primeiro, porque a gente está com uma tendência muito grande a só olhar no nosso dia a dia, até porque está gritando no nosso dia a dia. Parece que o desamor tomou o protagonismo e se coloca na frente de tudo e de todos a todo tempo. Então, se agora a gente já sabe quais são os ingredientes que compõem o amor, a minha provocação para vocês é: de que forma, a partir desses ingredientes, dessas 6 palavras que ela traz para a gente como sendo a composição do amor, de que forma você vê o amor nessa integralidade expresso no mundo? Tem gestos, tem pessoas, tem entidades, tem comportamentos. O que hoje, se você respirar uns 2 minutinhos, uns 3 minutinhos aí, você reconhece como sendo o amor na sua melhor forma. Um tempinho para vocês aquecerem os seus corações, olhar para frente com um respiro de alívio, talvez, de esperança, talvez não, com um respiro de esperança. E se nós, a partir dos 21 anos, se essa nossa caminhada, de uma certa forma, é caminhar num processo de transformar, melhorar, ressignificar aquilo que a gente recebeu, sem medo de errar, eu diria que está na infância, em especial na primeira infância, o lugar da vida que nós mais precisamos cuidar, ter atenção, nutrir, proteger e trabalhar dentro dessa ética amorosa, para que, a partir do que essas sementinhas recebam do amor íntegro e integral dentro do que a Bell Hooks traz, e que tantos outros vão trazer. Acredito que conforme eu vou lendo, o repertório vai aumentando, mas a Bell Hooks, com essas 6 palavras, vai continuar sendo o meu farol. Eu vou encerrar aqui com um trechinho do livro dela, que eu acho que vai fazer bastante sentido para todos nós. O amor é o que o amor faz, e é nossa responsabilidade dar amor às crianças. Quando as amamos, reconhecemos com nossas próprias ações que elas não são propriedades, que têm direitos, os quais nós respeitamos e garantimos. Sem justiça, não pode haver amor. É dessa forma que eu encerro, agradeço e abro os microfones para vocês conversarem comigo, por favor. Oi, Ana. Então, quando você falou pra gente olhar os setênios do 0 ao 21, veio 2 coisas pra mim: pai, mãe e irmão mais velho. Mas qual a É, relação? Eles vieram como imagem amorosa, como uma, como que eu falo assim, como uma imagem que ali você reconhece que a forma como eles se comportaram, as coisas que eles trouxeram para você foi amorosa, é isso?
Não, no sentido o amor que nutre, mas fere. Então você tem comida, você tem casa, você tem tudo, você não tem tudo que você tem na sua vida, mas você não tem os pais presentes porque eles estão viajando. Então eu dos 9 até os 26, 9 até os 17, aí eu saí de casa, e fui trabalhar para ter minha vida. Eu vi essa situação dentro de casa. Sim, eu tinha comida, tinha tudo e tal, mas eu vi essa situação, né, degradável da família, que é faltou o cuidado, talvez, né? Eu quis ser invisível para não dar trabalho para eles. Então, para eles não terem que cuidar de mim. Mas eu lembro como forma de amor, eu ficando doente e minha mãe cuidando de mim. Então, quando ia levar o chazinho de camomila com a bolacha de água e sal, aí isso para mim era né? Você falou comportamento, é um comportamento de cuidado. Então eu conseguia ver isso também. Mas tinha que estar doente para isso acontecer, entendeu? Tinha acontecido alguma coisa. Uhum. Então eu adorava estar com o braço engessado, entendeu? Sempre arranjava uma dorzinha para chamar atenção. Se você me permite, né, corrijo. Não era para chamar a atenção, mas era para receber o cuidado, porque a partir desse cuidado você identificava que aquilo era amor. Todo o resto que acontecia, talvez porque quando a gente é muito pequeno, a gente não consegue nomear o que está acontecendo. A gente vê na integralidade. Então, aquelas pessoas que zelam por mim, o que elas estão fazendo, pegando essa frase da Bel que fala, o amor é o que o amor faz, o que elas fazem eu identifico que é amor. Por quê? Até porque fala, a mamãe te ama. Você ama a mamãe? Ah, eu também amo, tal. E a gente sabe no processo biográfico, Ana, e assim, agradecendo muito a coragem também de você trazer esse teu recorte biográfico, porque ele toca a todo mundo e faz com que as pessoas também reflitam sobre as suas próprias questões, né? Assim, puxa, o que que era aquilo, ou aquele ambiente no qual eu vivi e o qual eu experimentei? Mas hoje, como adultos, se a gente reconhece isso, é nossa responsabilidade, a partir de elementos claros, e é aqui que eu talvez esteja muito bell hooks, mas quando eu vi os 6 ingredientes, eu agora consigo avaliar quando uma situação, ou quando eu mesma, eu não quero colocar no outro, mas quando eu mesma não estou agindo de acordo com o amor dentro dessa integralidade, porque agora eu tenho uma imagem clara. Antes eu não tinha. Antes era. Eu acho que isso é uma questão. A gente acha que o amor é instintivo. E não necessariamente. O afeto pode ser instintivo, talvez o carinho possa ser instintivo, talvez a responsabilidade venha por conta de como nós fomos criados, etc. e tal, mas o amor, na sua integralidade, ele não é instintivo. A gente deveria levar para as escolas, a gente deveria levar isso, é o que eu falei logo no início. Quem daqui, aliás, eu vou deixar uma provocação para vocês. Eu estou torcendo, eu estou provocando vocês a experimentarem levar a conversa do amor para a roda de bate-papo de vocês. Mais Eu, mista, tá? Mais eu, mista. só uma coisa que eu percebi também, aqui nesse grupo só tem mulheres, né? Só as mulheres estão interessadas, porque tem um homem Não. anfitrião, graças a Deus, você e nós aqui, entendeu? Tentando entender Lé com Cré. O Leonardo está aqui, o Alessandro está falando também aqui. Tem 3. Vamos. Mas, Ana, isso é interessante você trazer, e se você me permite, quando a Bell Hooks começou a estudar o amor, quando ela começou a estudar, ela se deparou e ela ficou surpresa que as mulheres falam sobre o amor, mas a maioria das literaturas são todas escritas por homem. Então, primeiro, se aqui dentro desse ambiente tem alguém que escreva, tem mulher escrevendo, por favor, escrevam sobre o amor, porque a gente ainda não tem material. Então, quando eu falo da roda de conversa, as mulheres, entre elas, conversam sobre o amor, seja ele existente, seja ele faltando, e a troca de amor. Eu duvido que o homem termina o jogo de futebol, vai lá para ó o Carlos fazendo não, e fala, gente, vamos conversar sobre o amor? Deixa eu te contar, estou lendo um livro, né? Enfim. Boa noite a todos. Agradecer primeiro a Ana
esse compartilhamento da biografia dela, porque realmente remete a situações vividas, né, por mim também. Mas o que me veio imagens da primeira infância, todas de gestos, de aromas, de sabores, né, de cuidado e de ter nutridores, né, na infância. Mas no primeiro setênio, a experiência para mim que foi realmente um terremoto, um corte, e quase fazendo 5 anos, eu descobri por uma prima, que era minha amiga, com a qual a gente brincava muito, quando eu descobri que havia mentira, que era possível a mentira, então houve, e a injustiça, né? Ela me acusou para minha avó de uma coisa que ela tinha feito do meu lado. Então isso realmente me deixou completamente estupefata, como realmente balançando os alicerces daquele mundo que para mim era muito bom. E sem ter o material para conseguir emocional e intelectual, porque a gente não tem na primeira infância nenhuma desses instrumentos para, de alguma forma, e, e também, mesmo que houvesse abertura para conversar, uma família com 5 filhos, com pai e mãe trabalhando manhã, tarde, às vezes noite, embora houvesse muitos momentos de compartilhamento e aconchego familiar, entre 5 era muito difícil ter espaço para falar experiências próprias como essa, ou talvez até de expressar, né? Porque realmente é um corte assim que faz. Bom, isso é papo para mais de metro, né, gente? Sim, com Não certeza. tem a menor, porque quando a gente começa a puxar esse fio biográfico relacionado ao amor, mas tendo como propósito olhar de que forma eu tenho me expressado no mundo, mas fundamentalmente, eu acho muito importante a gente ressaltar, tem um capítulo da Bel inteiro sobre isso, é como a gente se relaciona com a gente. Então, aquilo que a gente recebeu, muitas vezes a gente usa, aliás, muitas vezes não, na primeira instância, nós usamos como forma de ferir a nós mesmos, seja por conta do medo, seja por conta da falta de coragem, seja por conta da menos-valia, seja por conta de qualquer olhar distorcido que não nos veja como um ser integral, num processo de aprendizado e buscando ser o melhor que a gente consegue ser com aquilo que a gente tem. Isso não é comodismo, isso é realidade, isso é autorresponsabilidade e bem-querer, né? Então, como eu sei que eu não trouxe muitos elementos relacionados aqui ao Eu sei. processo biográfico, eu vou deixar para vocês, caso vocês, porque eu acho que vai conversar bastante, vai aprofundar para cada um de vocês que estiver participando, 3 vídeos, 3 conversas biográficas que tem no canal do Carlos e que eu recomendo fortemente que vocês assistam, porque vai conversar com o que a gente está falando aqui hoje. A primeira é a conversa com a Fernanda Faraco, e se eu não me engano, deve ter um mês, mais ou menos, eu não tenho as datas, mas se você procurar conversas biográficas com o nome da Fernanda Faraco, ela vai trazer, e ela está falando das leis, dos setênios e tudo mais, em especial voltada para os relacionamentos. Se Ótimo. vocês se lembrarem do meu primeiro slide, que está lá o primeiro amor, de maneira geral, a gente passa a vida buscando aquela complementação do amor romântico, mas o que a gente precisa olhar é esse primeiro amor, de que forma ele foi nutrido no berço, né? Do berço até os 21 anos. Os outros 2 vídeos que, sem fazer merchan para o Carlos, mas já fazendo merchan para o Carlos, né? Que estão no Ótimo. canal do Carlos, são palestras dele mesmo. Uma delas se chama O que nos revelam as fases da vida, tá? Então, aí eu deixaria para vocês assistirem, eu vou dar até a sequência para vocês assistirem, tá? Primeiro vocês assistam O que nos revelam as fases da vida, porque vai trazer essa imagem ampla da questão dos setênios e do processo da retrospectiva biográfica. O segundo que vocês vão assistir, que é do Carlos também, é o que fala em especial da infância e adolescência. Os 2 primeiros setênios, que são os períodos mais ricos e onde nós somos
pura recepção, porque a partir dos 15, dos 14, com os hormônios, a gente já quer mandar todo mundo para aquele lugar, né? Mas até os 14, o que esse núcleo nos oferece, nós somos esponjas, a gente absorve. E depois, lá para frente, não sabe aonde está patinando? Vai olhar para esses CTMs, vai olhar para essas vivências, que a resposta está lá. Então, o segundo que vocês assistam é esse, Infância e Adolescência. Para daí assistir, em terceiro lugar, o da Fernanda, onde ela vai estar falando de relacionamentos, né? Com esse material, a grande chance é que vocês acabem procurando um aconselhador biográfico para fazer a retrospectiva de vocês, falando Sim, com português, certeza. claro, né? Quem Não, já não essa já fez? era uma intenção. Olha aqui, ó. Exato, exato, Norci. E É, eu também quero deixar registrado, até porque é a primeira vez que eu falo para tanta gente sobre esse tema, então, de novo, eu quero super agradecer o Carlos, mas eu preciso dizer que realmente esse tema está emergindo em mim a partir da dor. E agora eu vou explicar o porquê, né? Não só por conta de contatinho, das coisas que dá errado e tal, mas o meu pai já é falecido, a minha mãe está demenciada e está morando numa instituição. E eu sou a filha principal cuidadora. E eu não tive uma biografia muito prazerosa com a minha mãe. Realmente foi uma biografia muito dura. Bom, acontece que eu acabei sendo a filha cuidadora e entre, de vez em quando, querer esganar, né? Só um pouquinho, porque a gente entra naquele processo de trocar fralda, de cuidar, de levar para o hospital, de susto, até institucionalizar, eu carregava uma pergunta, que era: que raios ou para que isso está acontecendo comigo, sendo que eu tive uma biografia tão difícil com ela? Caramba, passa para o próximo, né? Por que comigo isso? E preciso dizer que, claro, para fazer uma longa história curta, né, eu tive, mesmo com ela demenciada, estou tendo a possibilidade de rever a minha biografia com ela, de rever fatos da minha biografia muito marcantes e muito traumáticos com ela, e a partir disso, começar a ver que a minha relação com ela, porque hoje ela é a vulnerável, no passado era eu, a capacidade de transformar, e hoje, dentro da vulnerabilidade dela, eu não me comporto como ela se comportou comigo. E quando eu vejo esses ingredientes da Bell Hooks, eu reconheço que os 6 ingredientes entre o processo do período da Covid até a institucionalização, ainda que eu tivesse que passar internamente por muito choro, muita dor, eu consegui transformar. E hoje, quando eu vou lá visitá-la, eu reconheço que aqueles 6 ingredientes da Bel estão junto estão com nós presentes. duas nesse processo. E assim, ela não vai saber, porque ela está demenciada, mas eu sei, e isso está sendo bom para mim. Então, essa conversa, ou isso que eu estou trazendo, é para que no final seja bom para vocês, porque como consequência acaba sendo bom para o outro. Ele está sendo. Faz sentido? Muito. Se eu posso Obrigada, repetir. Silvia. Muito Imagina. obrigada. Posso sim repetir os Silvia, ingredientes. isso, Oi. estão pedindo isso, para você repetir os ingredientes, tá, Bel? Tá, eu vou colocar a tela aqui, porque daí vocês podem ver a carinha bonitinha da Bel e quais são os ingredientes. E sabe, assim, eu provoco demais, né? Eu só fico falando, então, vai lá e faz isso, vai lá e faz isso. É porque já está dando trabalho eu trabalhar minha própria biografia, né? Então, mas vale a pena, como eu disse no início, que palavra é importante. E a gente tem aquela imagem dos japoneses, o que que significa, né? Da questão do valor da palavra, para que vocês possam aprofundar e ampliar a visão individual de vocês em relação ao amor, faz uma pesquisa. Quais são os sinônimos de cuidado? Quais são os sinônimos de compromisso? E também faça a pesquisa reversa. Qual é a origem da palavra?
Porque quando a gente vai para a origem de uma palavra, a gente sabe, a gente entende a força que ela tem e o que ela está querendo trazer. E a partir disso, a gente passa a usar a palavra sabendo o que é que a gente quer transmitir, né? Ah, mas e o outro? Bom, eu vou dizer que o Steiner fala, e também estou lendo o livro do Thich Nhat Hanh, que no final das contas, o que a gente faz, a gente precisa fazer com uma dose de altruísmo, que é o quê? Fazer sem esperar receber alguma coisa em troca. Porque se eu tiver essa expectativa no outro, aí a minha pergunta já é amor mesmo ou é interesse? E acho que a gente precisa refletir sobre isso também. É uma coisa bastante difícil de entender de início no Steiner, quando ele fala, né, que todo ato de amor, de verdadeiro amor que a gente fizer na vida, nesta nossa vida agora, é como se a gente ainda estivesse pagando dívidas do passado, de outras vidas, né? Quer dizer, no sentido de que os atos de amor não têm um prêmio a ser recebido, né? Eles são o próprio ato de feitura de si mesmo na sua melhor feição, né? Quer dizer que o amor ou é gratuito ou não é amor, né? O que é muito difícil para a gente, mas por aí que ele vai. Ele vai por esse caminho e, claro, quem conhece a antroposofia ou quem trilha, né, ou quem tem a antroposofia como uma ciência espiritual na qual se apoie para os passos que dá na vida, a gente sabe que dentro da antroposofia o caminho, né, quer dizer, primeiro que a nossa imagem é a imagem do Cristo, já está tudo lá, né? Então, se a gente observa os passos do Cristo, se a gente observa o exemplo do Cristo, o amor é o que o amor faz, é só ver o que o Cristo fez, a gente, né, meio copy-paste, vamos fazer a mesma coisa. Mas, quando a gente olha eu ia falar afeição, mas não é afeição. Quando a gente olha com compaixão, para todos aqueles que vieram antes de nós e que não foram o Cristo, né? Não era o Steiner, muito menos o Buda, ou seja lá que imagem é, exemplar nós tenhamos, todos os que nos antecederam trouxeram alguma dor. Todos os que nos antecederam foram machucados. Então, quando eu reconheço que a gente vem de uma linhagem de patinar mesmo, sabe? Tá difícil, de levanta, cai, faz do jeito que tá. Eu duvido, né, se hoje conseguisse conversar com a minha mãe, ou se fosse conversar com meu pai, alguma coisa. Assim, em momento nenhum, eles não acharam que o que eles estavam fazendo não fosse uma demonstração de amor. Poxa, não, você é minha filha, eu te amo. Tá, mas como foi o exemplo de amor que eles receberam? Quais foram os traumas pelos quais eles passaram? Qual foi a experiência de vida que eles tiveram, que a partir do momento que eles geraram uma outra vida, ou mesmo que não tenha gerado uma outra vida, que se coloca no mundo para se relacionar com as pessoas, qual foi o exemplo que eles tiveram? Então, se eu não consigo consertá-los, o máximo que eu posso fazer é olhar para eles com respeito e gratidão. Então, hoje, eu queria que eu fiz uma volta e acabei falando da minha mãe. Eu queria dizer que hoje a sensação que eu tenho é que eu estou aqui em honra ao meu pai e à minha mãe. Porque o que eles me entregaram foi o que eles conseguiram me entregar. O que eu vou fazer com o que eles me entregaram, e acho que hoje, né, eu estou me sentindo bem emocionada com isso, eu estou procurando entender o que é o amor, a partir do amor que hoje eu entendo deles, que tenha sido distorcido, como foi o amor que eles receberam distorcido anteriormente. Mas aqui eu posso falar com vocês, a minha responsabilidade hoje, porque eu sei, é fazer diferente. Então, em liberdade, eu escolho fazer diferente. Estou acertando? Não sei. Né? Isso, o futuro me pertence, mas eu pelo menos tenho agora esse farol. Eu sei para onde olhar quando eu quiser identificar o que é o amor.
E também sei, né? Quer dizer, a gente já consegue identificar o que é desamor facinho. Silvia, eu acho que vale a pena a gente compor essa imagem, né, de que olhando para trás, a gente tem uma oportunidade muito grande de aprender, como os exemplos que você trouxe e os outros trouxeram, mas que também é parte da nossa biografia o olhar para frente e a crença de que temos um potencial divino dentro de cada um de nós enorme, e que não é só o acerto em relação ao que eu trago do passado, que me abre espaço de melhoria, mas também a inspiração para aquilo que eu posso ser no futuro, né? O Steiner fala do karma do passado e do karma do futuro como duas grandes correntes que se encontram em cada um de nós no momento presente, no momento atual, né? Então, essa crença, né, do que eu posso aprender com o passado e do que eu tenho de potencial para o futuro, nos move de uma maneira muito rica, muito especial. Eu queria ler o que o Leonardo escreveu aqui. Eu parto da premissa, talvez vocês tenham lido no chat, né? Eu parto da premissa que o amor deve ser único e transcendental. O mesmo amor devemos sentir pelo filho, pela filha, pela mulher ou pelo marido, pelo amigo, amor até pelo inimigo e pelo desconhecido. Dentro desse contexto, não cabe racionalização. Cabe transformação interior para que esse amor transcendental brote. Mas isso é o que eu penso. Respeito todas as opiniões e pensamentos em contrário. E, Leonardo, é exatamente nessa direção que esses estudos do amor apontam. Porque, por exemplo, não é amor se eu amo só o meu filho e o filho da pessoa que trabalha na minha casa, eu, sabe, tá se lascando, não tem escola e tá tudo bem. Então, essa visão, ela é ampla, sim. Por quê? Porque senão, de novo, lembra que eu falei assim, ah, então eu faço alguma coisa e espero um retorno. Bom, então não é amor, é interesse. Agora, eu faço pelos meus, não cabe mais essa questão de, por exemplo, eu falar, puxa vida, não, eu vou fazer tudo direitinho aqui dentro da minha casa, mas eu jogo lixo na rua. Então, desculpa, não é amor. E a Bel vai pontuando isso no livro, e agora eu trouxe, tem um outro livro, vou até pegar aqui, não, cadê? Eu estou com tanto livro aqui do lado, mas depois eu mando para o Carlos, que é de um indiano, fundador da escola Schumacher, lá na Inglaterra. Ele até veio para o Brasil, o Amor Radical. O nome do livro é Amor Radical, que eu também recomendo a leitura, né? Mas ele fala a mesma coisa. E, na verdade, se a gente voltar para o Cristo, para Buda, pega qualquer representação, todos eles falam o quê? Ame o próximo como a si mesmo. E o próximo não é só meu filho. De todos os ingredientes eu me identifiquei. Só o da sabedoria que eu não soube dar um exemplo. Sabedoria é a gente conseguir, pelo menos a minha visão, e eu acho que o Carlos pode completar aqui também, se for o caso, mas sabedoria, para mim, é a somatória das nossas vivências, transformada em uma atitude que faça com que o outro cresça. Então, a Bel traz muito no livro essa questão de que o amor é quando eu tenho interesse genuíno no crescimento espiritual do outro. E ela não está trazendo essa frase como sendo uma questão, ai, se eu sou uma católica melhor, ou se eu sou um budista melhor. Não é isso. É que aquilo que a alma do outro deseja, eu também contribuo para que ele alcance. Lembrando sempre que a gente precisa nutrir e realizar isso em nós para poder ofertar para o outro. Então, eu vejo a sabedoria disso, a somatória da nossa experiência, que engrandece não só a mim, mas como o outro. Isso, Cecília, Satish Kuman, amor radical. O pessoal colaborou aqui no chat com o nome, exatamente. Quando a gente está aberto para realmente abrir, para estar em função do outro, assim, ouvir o outro, o quanto é importante a gente, deixa eu tirar, o quanto é importante a gente se livrar do julgamento, né? Eu acho que é um ingrediente muito importante nesse sentido. Aí me lembrou, né, que Steiner dá um caminho aí no exercício da abertura, né, da gente realmente ir treinando o não julgamento para no exercício colateral da abertura, né, para a gente poder estar nesse lugar de se abrir para o amor.
Então agora me veio isso assim como complemento assim para mim claramente, né, de quanto a gente precisa nesses ingredientes a gente realmente lutar contra o julgamento, tá mais aberto. E, Adriana, só para entrelaçar isso com algo que eu falei no início, que eu sou interculturalista e que recebo muitas culturas diferentes, a primeira coisa que acontece quando uma família muda de um país para o outro é justamente isso. Entra de cara num processo do julgamento. Nossa, aqui vocês comem isso, lá a gente come aquilo. Aqui vocês fazem isso, aqui a gente faz aquilo outro. Quando, na verdade, se eu vou para um outro lugar, o que que eu preciso fazer? Me abrir para receber o que eles ofertam. Não para levar aquilo que eu tenho, porque se é para levar aquilo que eu tenho, eu fico no meu lugar. O julgamento, eu concordo com você, ele está assim. E quando a gente julga a gente mesmo. Nossa, por que que você fez isso? Nossa, por que que você aquilo? Nossa, mas você podia. Nossa, mas você devia, né? E assim vai. Carlos, acho que a gente chegou no Muito tempo. bem, isso. Antes de eu te agradecer mais uma vez e te dar os super parabéns, as expectativas sempre são superadas aqui, sabe, com meus amigos convidados. Isso é uma Ah, delícia. é? Ô, eu queria aproveitar e, antes da gente encerrar, falar um pouquinho sobre o que vem por aí, né? Então, esse mês de setembro agora, eu tenho mais dois eventos já planejados, e eu vou deixar aqui a divulgação junto com os presentes e para aqueles que vão assistir depois. Eu vou estar falando num encontro, num espaço que se chama o Espaço Oficina do Amor, também gratuito e online, tá? Esse encontro é uma fala que eu vou apresentar sobre a ciência de Goethe e essa experiência que eu tenho vivido. Eu estou fazendo uma formação nesse tema e essa experiência que eu tenho vivido do pensar vivo. É uma abordagem muito interessante. Vou compartilhar um pouco do que eu já experienciei, né, vivenciei nesse processo. E logo depois, né, no dia 26 de setembro, eu estou recebendo outras duas amigas, né, tal qual estou recebendo hoje você, Silvio. Vou estar recebendo a Valquíria e a Valdívia Machado, são amigas queridas. A doutora Valdívia Machado, em particular, né, é bem próxima, e a gente fez junto lá o mesmo lugar onde eu fiz a minha formação biográfica lá em Florianópolis, e elas têm um trabalho muito profundo nos sete processos e nas aplicações, nas diversas aplicações dos sete processos. Elas têm criado, inclusive, um instituto chamado Sete Processos, e oferecem, né, conteúdos e detalhamentos ou desdobramentos do tema em diversos segmentos. Elas vão trazer a visão delas sobre o encontro na biografia, à luz dos sete processos. Vai ser mais uma conversa que nós vamos ter aqui nesse mesmo formato. E para terminar, terminando, eu deixo aqui o meu muito obrigado a todos, o meu muito obrigado à Silvia. Estão aqui os nossos contatos. Quem quiser conhecer mais o trabalho da Silvia e essa jornada, né, que a Silvia presenteou para a gente hoje, está aqui as opções de contato. Os meus também, né? A maioria de vocês aqui já recebe divulgações minhas, mas por favor fiquem à vontade caso queiram mais. E os vídeos que a Silvia citou, e esse também, vão estar lá no canal no YouTube da Amanhecer em breve. Então, é isso, querida. Vou deixar contigo a palavra final aí de despedida. Muito obrigado. Um grande beijo para vocês todas. Obrigada. E acho que cada um de nós tem alguma música que toca o coração e que fale de amor, né? E eu, para mim, assim, o poema do Camões que a Legião Urbana musicou, ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem o amor eu nada seria. Eu acho que é por aí. Sem o amor, a gente não é nada. Por isso, vamos colocar o amor na mesa de conversa do café da manhã, do almoço, do jantar, no boteco com os amigos e Carlos, junto com os homens depois do jogo de futebol, por favor.
É que eu não gosto de futebol, é por isso que O eu não consigo tênis. levar o amor. Não, então leva para o tênis, É, leva para para o outro lugar. pif-paf, mas façam essa experiência. Vejam quanto tempo essa conversa dura dentro de um círculo de amigos e tudo mais. Experimentem, vamos ver. Assim a gente vai polinizando, os nossos ambientes com amor. Muito, muito, muito obrigada. Oportunidade incrível hoje. Beijo em todas. Obrigado, Silvia, mais uma vez. Obrigada, boa noite. Obrigada, muito obrigada. Muito obrigada, viu?